Olá, família, boa noite, graça e paz. O Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a paz de Cristo, guardando mentes e corações. Privilégio chegar a tempo aqui de sentar à mesa com os irmãos e poder repartir, compartilhar. E é muito precioso isso, né? E esse encontro, gente tão querida. E o Silfar não tá que ninguém aguenta ele. Só porque o Botafogo ganhou suado de 1-0 num jogo feio pra lascar, meu Deus do céu. Vai dar certo, seu Alegrais. Meu parabéns, torcida botafoguense. Graças a Deus. Grande privilégio aí, irmãos e irmãs queridos aí, a gente poder estar aqui como família e, né, como casa, como mesa, estar na presença uns dos outros aí, em nome de Cristo Jesus, graças a Deus. E aqui ó, você vê o que ele falou aqui, ó, ganhou 2 seguidas. Isso é pra história, né, senhor? Então, muito bom. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus e por tudo, né? Assim, por todos os desafios. Como a gente tem compartilhado aqui, vamos pensar agora, pronto, agora você aguenta, senhor. Já puseram aí que você não vota porque não tem título. Gente, vamos voltar aqui. E o César chegou aí agora e você não tem noção, já tá rolando altos bullying aqui em cima dos botafoguenses, viu? Então você entrou aí para dar uma força pro seu Farney aí, para você repartir essa pressão. Muito bom, graças a Deus, vamos orar, vamos colocar nosso coração assim diante de Deus e fazer sossegar nossa alma. Por falar nisso, né? Eu quero louvar a Deus pelo tempo de ontem, a gente falando sobre o princípio da paciência e tantos testemunhos, assim, muita gente mandando mensagem, compartilhando, repartindo, o quanto foi revelador, o quanto foi transformador. Eu fico muito grato a Deus, né, por tudo isso. Então, simplesmente a gente entrar na presença do Senhor mesmo com gratidão, com fé, com ânimo, amém? Graças a Deus. Pai, muito obrigado pela paternidade, Senhor, obrigado porque podemos entrar à Tua presença com ousadia como filhos, é como filhos que nós entramos na Tua presença. O nosso rito, a nossa liturgia não nos precede, ela nos acompanha. Nós não precisamos da liturgia para que seja permitida a nossa entrada. A nossa entrada está selada na paternidade, no testemunho do Teu Espírito que testifica com o nosso Espírito, que somos os Teus filhos. E aí a liturgia, os louvores, a gratidão e tudo, todas as nossas expressões, elas, ó Deus, elas vêm nos seguindo e porque nós bendizemos o Teu nome, nós bendizemos o privilégio de sermos casa, família, povo, que o Senhor elegeu para a Tua comunhão e para a Tua intimidade, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Quero ler com vocês um texto aqui em Isaías, e que vai ser o texto da nossa reflexão durante essa semana. Então a gente começou ontem falando sobre o princípio da paciência, é uma das formas como o amor, a essência, aquilo que é o principal, né, o fundamental, o essencial de todas as coisas é o amor. Nós estamos arraigados, enraizados em amor, e aí esse amor vai encontrando expressões. Uma expressão essencial, fundamental, básica, elementar do amor é a paciência. E a gente compartilhou sobre isso ontem. E aí a gente vai evoluir agora nessa reflexão, meditar, falar
um pouco sobre isso. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 30, né? E é uma exortação ao povo de Deus que estava colocando a sua confiança onde não deveria colocar. Então, é muito importante entender isso, né? Então, ele está falando da obstinação de um povo, e ele está falando de Jerusalém, ele está falando assim, eu quero me relacionar com vocês, mas vocês estão colocando dificuldades, assim, vocês são obstinados. E veja como é que começa o capítulo 30. Vocês são filhos obstinados. Então ele está dizendo, são filhos, mas são obstinados, que executam planos que não são meus e fazem acordo sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. E descem ao Egito sem me consultar, ou seja, um povo que quer que Deus, né, os acompanhe nas suas decisões. Um povo que acha que Deus vai abençoá-lo nas suas decisões só porque nós somos filhos. Então não é isso. Deus está dizendo que essa relação de filho não é para nos poder. Então não é o poder de ser filho, é a autoridade de ser filho. Então a obstinação é quando a gente lança a mão do poder sem discernir a autoridade. Então muito cuidado, povo de Deus, família de Deus, que nesse momento agora o nosso povo, a nossa nação, o nosso país está precisando de luz, de lucidez, de clareza, de equilíbrio espiritual e emocional. Nosso povo não está precisando de passionalidade, nosso povo não está precisando de obstinação. Não é isso. Nós temos a condição de liderar o processo, de fazer parte do processo, de nos engajarmos, de trabalharmos, de ser referência, de acordo com a consciência de cada um, mas de maneira digna, consistente, lúcida, clara, espiritual, redentiva. Nós não precisamos nesse momento, nós não estamos, o nosso país não está precisando de ações resolutivas. Nós estamos precisando de uma direção redentiva. Nós, como cristãos, precisamos aproveitar essa oportunidade de trazer uma perspectiva redentiva e não uma expectativa resolutiva para a nossa nação. E aí, na sequência, ele vai dizer assim, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos. Então muita gente está achando que as coisas na vida vão se resolver o quê? Na força. Na força, na pressão. Esse pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. É isso mesmo, meu irmão. Volta e meia, alguém fala assim, pastor Paulo, eu preciso descer do muro. Primeiro que eu nem subi no muro. Primeiro que eu não reconheço o muro. Porque o muro foi destruído. Jesus desfez o muro de separação que havia entre nós. Então eu não vou subir numa coisa que foi levantada ilegitimamente. Não reconheço o muro. O muro é ilícito. O muro é impróprio. O muro não tinha que ter sido levantado. E Deus está dizendo aqui, de novo, então tá bom, já que vocês rejeitaram, vocês vão ter esse pecado contra vocês. E isso vai ser um muro alto, vai ficar rachado e torto, e que de repente desaba inesperadamente. Eu vou falar uma coisa, mano, esse muro vai cair para todos os lados, ele vai ferir quem está de um lado, vai ferir quem está do outro, e vai ferir quem subiu nele. Esse muro é a desgraça de todo mundo que acreditou no muro. Uns acreditaram no muro para ficar de um lado, outros acreditaram no muro para ficar do outro lado, e uns acreditaram tanto no muro que subiram no muro. Então o muro está rachado, está torto, foi levantado de maneira imprópria, não reconheço, ele foi destruído por Cristo Jesus, ele é torto, ele é frágil, vai cair, e é o desastre de todos aqueles
que validam o muro. Opa! Olha aí, Lidinha, beijão, Lidinha, Renan, saudade. E está dizendo então, ele o fará em pedaços como vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco sequer que sirva para pegar brasas de uma lareira ou tirar água de uma cisterna. Então esse muro é inútil. Esse muro é uma afronta ao sacrifício de Cristo na cruz. Cristo deu a vida dele para desfazer a inimizade. Reconhecer o muro é não reconhecer a cruz. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Vamos trabalhar, mano. Vamos trabalhar por ideias, convicções. Não tem problema. E aí ele diz: diz o soberano, o Senhor. O Elton, Isaías 30, a partir do verso 12. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. Então, amado, para a gente poder viver a vida e para a gente poder ser instrumento de manifestação do amor de Deus, nós temos que conhecer a Deus na sua sabedoria, na sua soberania. Onde está o princípio da sabedoria? O elemento mais essencial da sabedoria está em conhecer, discernir e se submeter à soberania, que há um Deus soberano, Senhor. Há um Senhor sobre a história, o Senhor. O soberano, ele não é um soberano circunstante, ele não é um soberano consequente. Ele diz o soberano. Quem é o soberano? O Senhor. O que poderia ser o soberano? Um Senhor. Mas ele não é soberano um Senhor. Eu posso entender a soberania de forma relativa. Eu posso entender a soberania num determinado momento da história. Eu posso entender a soberania numa determinada circunstância. Mas aqui não. Ele está colocando a soberania no seu sentido absoluto. E no seu sentido absoluto, ele é o Senhor. Então Deus não é um Senhor, disputando lugar com outros senhores. Ele é o Senhor dos senhores. A vontade de Deus não é um jogo sendo disputado em duas metades de tempo. Então a vontade de Deus não são dois tempos de Velho Testamento e Novo Testamento. A vontade de Deus, ela é única, soberana, e ela não vai ser resolvida aos 45 do segundo tempo nos pênaltis. Não, ela está decidida. O que nós podemos alternar no cumprimento da vontade de Deus é a trajetória, mas não a sua origem, nem o seu destino. Deus há de cumprir cabalmente tudo o que ele estabeleceu como sua soberana vontade. Então, amados, um dos grandes males que entrou no nosso coração foi achar que a vida com Deus é uma escolha. Eu escolhi Jesus, eu escolhi o Senhor. Não, ninguém escolheu, não. Não há ninguém bom, não há nenhum justo, não há quem faça o bem. Então a história não está garantida no nosso mérito. A história não está garantida no nosso desempenho. A história não está garantida na nossa capacidade. É por isso que tem tanta gente ansiosa. É por isso que tem tanta gente perturbada. Porque entendeu que a vida é uma escolha e não uma decisão de se submeter à soberana vontade de Deus. Então, amados, os que se submetem, partilham, desfrutam, comungam essa vontade.
Os que não se submetem sofrem essa vontade. Então muitas vezes a vontade de Deus é sofrida para alguns porque eles não entenderam e acharam que a vida tinha o quê? Uma opção. Uma alternativa. Criaram suas próprias alternativas. Seguiram suas obstinações. Executaram planos sem a orientação do Senhor. Presumiram que o certo era sempre bom. E presumiram o certo a partir de si próprios. Deixaram de conhecer a árvore da vida para se dedicar a comer da árvore. Porque preferiram deixar de comer da árvore da vida para comer da árvore do juízo, do julgamento entre o que está certo e o que está errado. A vida não é saber escolher entre um certo e um errado. A vida é conhecer a vontade de Deus e ser instrumento de revelação das suas virtudes, haja o que houver, qualquer que seja a circunstância. Fazer o nosso trabalho de todo o coração, com todas as forças, de todo o nosso entendimento, mas sem nenhum pingo de ansiedade ou sem nenhuma raiz de amargura. Livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. E para que não haja dúvida sobre isso, ele diz aqui: quem é o soberano? O Senhor. Quem é o Senhor? O Santo de Israel. Agora presta atenção porque isso é essencial na nossa reflexão durante toda essa semana. Quando ele está dizendo o Santo de Israel, ele está dizendo aquele que não se corrompe. Aquele que não se corrompe porque ele amolece com o certo e não se corrompe porque ele endurece com o errado. Então Deus não fica mais bonzinho só porque eu fiz a coisa certa, porque senão ele ficaria mal quando eu fizesse a coisa errada. Então Deus não se corrompe, ele é santo. O único referência, o único parâmetro que Deus tem para suas decisões é a sua própria vontade e o seu próprio amor. Nossos louvores, nossas orações, nossos sacrifícios não deixam Deus mais favorável. Deus estabeleceu as orações, as intersecções, os clamores. Deus estabeleceu essa rotina de espiritualidade para transformar o nosso coração. Para o nosso coração ficar mais sensível, o nosso coração ser mais envolvido, mais engajado. Orações, louvores, são formas de sacrifício que nós temos que fazer em favor dos outros e não em favor de nós mesmos. Porque em favor de nós mesmos não vai mudar nada no coração de Deus. Deus não vai me tornar merecedor de alguma coisa. Deus, ele não tem, ele não espera, ele não conta com o desempenho humano como se de alguma coisa precisasse. Quando Deus nos convoca a um trabalho, não é porque ele conta ou precisa da nossa ajuda, é para que no trabalho com ele o nosso coração seja transformado em alguma coisa muito próxima do que o coração dele é. Então todo o trabalho de Deus colocado na nossa vida é para que a gente vai se tornando como ele, amando como ele, sendo paciente como ele, sendo misericordioso como ele. Mas Deus não depende não, de coisa alguma. Não precisa, não. Então Deus não é movido a louvores. Todos pecaram, todos caíram, todos foram destituídos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então ele é santo. Porque tem gente que acha que Deus vai ficar mais abençoador, que Deus vai ficar mais quebrantado. Tem gente que até acredita que por conta do louvor que é feito em uma igreja, por conta da pregação que é feita em outra, por conta da doutrina que é feita em outra, por conta disso, Deus fica mais abençoador do que ele era. Que promiscuidade! Que prostíbulo é esse? Então Deus
não é mais favorável a uma ação correta, até porque isso nos abençoa, porque então também ele não é desfavorável a partir de uma ação incorreta. Então ele é santo, ele não fica pior quando eu erro, e portanto ele não fica melhor quando eu acerto. Não há essa dependência. Então há conhecimento. Conhecimento de quê? Que ele é soberano. Quem é o soberano? Ele é o Senhor. Ele tem todas as coisas debaixo da sua autoridade e a vontade de Deus vai ser cumprida. Se nós estamos escolhendo uma trajetória mais fácil ou mais difícil, isso só vai ajudar, vai tornar a minha trajetória um pouco mais leve ou mais pesada. Se eu aprender de Deus, como nós vamos ver aqui, e aí depois a parte de manhã, aconselho você, eu recomendaria você ler todo o capítulo 30 de Isaías. Então a gente vai transitar por aqui a partir de hoje. A gente fez apenas a introdução do quê? Para que nós possamos cumprir de maneira eficaz o nosso trabalho. Para que a gente não fique refém do muro, para não ser vítima da queda dele. Deus é anti-muro. É anti-muro. Deus é um derrubador de muros, um destruidor de muros. Então você quer ter uma relação saudável com o muro? Não o reconheça. Ele é anátema. O muro é anti-evangelho. O muro é anticristo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amados? Pelo sangue do Cordeiro. Então que a paz de Cristo seja sobre todos. Fique em paz e até amanhã, se Deus quiser, no nosso encontro de mesa às 18 horas, tá bom? Forte abraço, fica na paz.